Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um instante, a você também que vai ver, assistir e rezar com esta reflexão, que esteja em nosso coração o sincero desejo de ver, ouvir e praticar a palavra de Deus. E isto não é tão difícil. Um bom exemplo disso é que hoje, celebrando a memória facultativa de Santa Brígida, todos nós aqui ficamos sensibilizados com este ensinamento que nos passou o professor Evandro sobre Santa Brígida e a profundidade das vias de devoção a essa santa, apresentado muito bem por ele em alguns elementos fundamentais desta devoção. Isso significa identificação. Às vezes você olha em uma certa situação, nossa, eu nem vi falar desse santo. Agora, Santa Brígida, que hoje caiu tão bem. Por quê? Porque nós temos algo de identificação deste apostolado, deste carisma, desta identidade com Santa Brígida. Como assim? É que alguém entre vocês pratica a devoção a Santa Brígida, então se torna uma comunhão mais sólida, e o dia que celebramos esta memória aqui é mais irradiante, né? E é uma questão então de identidade. E a devoção precisa ser resgatada no seio da igreja, né? Todo o aparato da economia de salvação às vezes se enfraquece demasiadamente. Nós precisamos resgatar. Esta é a missão do apostolado, e que o apostolado está fazendo, já trabalhando há mais de 10 anos na divulgação da misericórdia de Deus, dado esta base imediata do Diário de Santa Faustina, que é o itinerário desta devoção a nós e a quem quer de forma mais forte conhecer este caminho e esta via da misericórdia. O apostolado é um instrumento daquilo que é para toda a igreja, a misericórdia de Deus. E quando nós queremos ver a misericórdia enquanto praticada, enquanto catequética e tudo mais, a gente se detém no Diário de Santa Faustina. Quando a gente quer ver a misericórdia como a abrangência, a totalidade da igreja, como a disposição, o maior atributo de Deus, a gente vai às Sagradas Escrituras, não é assim? E nós precisamos gradativamente aprender a colocar estas dimensões e estes setores na igreja, cada um no seu lugar.
Às vezes a gente confunde uma dimensão com outra e nós entramos muito superficialmente ou confusamente em uma estrutura pastoral, eclesial, eclesiológica e doutrinal. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando da comunicação de Jesus neste Evangelho. Os apóstolos ficam assim: Senhor, mas o Senhor fala conosco direto, de coração para coração, simples. Por que é que o Senhor fala com os outros em parábolas? Jesus responde o quê? Eu sei que vocês me buscam com espontaneidade e sinceridade. Jesus está falando isso. E também com isso ele está dizendo: nem todos são assim. Muitos têm malícias. E é verdade. Olhe para o nosso Brasil. Quanta gente hoje, um povão buscando Jesus por causa de um veículo, por causa de uma casa, por causa de um dinheirinho, por causa da necessidade mais básica, que é bens financeiros, que nós precisamos com certeza, mas a religião ela precisa ligar da terra ao céu. E quando nós falamos de uma estrutura pastoral, devocional, quem que mede para nós a igreja? Qual que é a base e o paradigma, o modelo disso? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o pastor. Pelas ações dele, nós medimos as nossas ações no apostolado e na igreja. Agora, quando nós vamos para a base da pastoral, Jesus, para falar aos discípulos, qual que era a base dele? A verdade do Pai. O que o Pai falou, o que o Pai quer. A igreja mede a pastoral em Jesus, o bom pastor, Jesus de Nazaré. Ótimo! Excelente será essa pastoral que seguir os ensinamentos do pastor. Agora, quando eu vou falar de doutrina, eu saí do âmbito pastoral, é outra dimensão eclesial, e agora Jesus de Nazaré, em Jesus de Nazaré, não esgota a explicação doutrinal. Por quê? Porque a doutrina requer permear a pastoral com as verdades da fé. Então, para a doutrina, nós olhamos para a Trindade Santíssima. E quando nós falamos de Trindade Santíssima, nós vamos ver que o Pai, a primeira pessoa, não contém em si a natureza humana de Jesus de Nazaré. A terceira pessoa, que é o Espírito Santo, não contém em si a natureza humana de Jesus de Nazaré. Então, se nós formos explicar a doutrina da igreja só em Jesus de Nazaré, nós entramos na heresia. Entende? Então, como é bom e necessário nós nos situarmos nesta dimensão eclesial e eclesiológica que abarcam os movimentos e as devoções. Já falei aqui, a igreja é corpo, ela dá aos membros os sacramentos para a santificação dos membros, que são os fiéis. Por outro lado, a igreja dá aos fiéis os carismas para que os fiéis membros santifiquem o corpo, que é igreja. Então, quando se fala de eclesiologia, nós precisamos entender que os sacramentos e os carismas são indispensáveis, porque é o Espírito Santo, alma da igreja, que protagoniza isso. E se você abafar isso, ou alguém abafar em você isso, vai reprimir não somente a dimensão humana, mas sim a ação do Espírito, e vai pecar contra o Espírito Santo, porque está reprimindo humanamente aquilo que se manifesta divinamente nas pessoas, os dons do Espírito Santo. E é comum isso conhecer, porque nós padres também não esgotamos o ensinamento eclesial e eclesiológico. Qual a diferença do eclesial e o eclesiológico? Eclesiológico é aquilo que a igreja definiu,
uma eclesiologia. Eclesial é aquilo que está definindo, volta-se mais para o magistério. Então, o eclesiológico é mais a tradição, o eclesial volta mais para o magistério, os bispos, aquilo que está sendo definido, né? E é muito importante isso, olharmos o que a igreja falou no passado para um formato de igreja, mas olhar também para aquilo que a igreja está falando atualmente, para termos então este ensinamento eclesial muito importante. E a igreja abre esses espaços, nascem estes carismas, como de Santa Brígida, como do apostolado eucarístico da Divina Misericórdia, as pastorais e os movimentos tornam viva a Igreja de Cristo. Tanto falou São João Paulo II, um pouco Bento XVI e agora muito nosso Papa Francisco, que superou, inclusive na acessibilidade, na acolhida dos carismas e movimentos, em detrimento do próprio Papa João Paulo II. E a importância da vivência na igreja diante do viés devocional torna mais abrangente e frutuosa o progresso espiritual dela. Isto é, as conversões, a aproximação de Deus. Isto é indispensável, né? Nós falamos muito na igreja bastante sobre a multiplicação dos pães. Está dentro dessa dimensão. Jesus de Nazaré multiplicou os pães, dai-lhes vós mesmos de comer. Ótimo, maravilha. Mas nós falamos pouco do outro dia, quando alguns que não tinham o coração disponível e sincero com os apóstolos, mas a malícia da preguiça, e correram atrás de Jesus, e ele puxou a orelha. Por quê? Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem pão, porque viram a multiplicação de ontem, mas pão não salva ninguém. Nossa, padre, o senhor está falando isso, é verdade. Nós precisamos situar a pastoral no seu lugar e a doutrina no seu lugar. Jesus multiplicou os pães para dizer o quê? Eu sou o pão que alimenta definitivamente. Dai-lhes vós mesmos de comer, quer dizer, isso que ele está falando hoje no Evangelho. Vocês me buscam de coração sincero. Ensine esta multidão a me buscar de coração sincero. E a gente pensa, interpreta, às vezes, quando exagerada de forma herética, a Bíblia, e pensa que Jesus o mandato de Jesus limita-se a dar o pão do corpo. Não é assim. O pão do corpo sempre teve necessidade, sempre teremos, e ele deve ser consequência daqueles que buscam o pão da alma. É verdade que muitas vezes, muitos vêm à igreja buscar o pão da alma, Cristo Jesus, porque encontrou na igreja um prato de sopa. É verdade, sim. Mas nós não devemos caminhar nos radicalismos de elevar só uma ou só outra dimensão. Em Jesus de Nazaré, nós medimos a nossa pastoral e nós encontramos os discípulos que buscam-o com sinceridade e verdade, mas na Trindade Santa é que se dá o julgamento e a seleção definitiva daqueles que verdadeiramente o buscam. E é em Jesus de Nazaré que está se dando gradualmente esta seleção e esta purificação. Por isso a denúncia de Jeremias hoje. Este povo que viu a mão de Deus atuar com sinais e prodígios, ainda não acredita em Deus. Inclusive o sacerdote que chegou aí, neste povo, nem se interessou para me encontrar ou falar ao povo de mim.
Por isso esse povo agora recai em 2 pecados. Primeiro, afastou-se de mim. Segundo, buscou outras seguranças, buscou outros interesses, buscou outros ídolos. E é por isso que agora só devem voltar a partir, essa é a palavra minha, a partir de uma nova comunicação, a partir das parábolas que o mundo providencia por ação divina e em Cristo Jesus, pelas mensagens do Evangelho que ele deixou como esta comunicação alegórica, simbólica, como historinhas, como parábolas, para que aqueles que buscam a Deus com segundas intenções não devem de imediato entender e tenham uma oportunidade de se converter. Pela intercessão de Santa Brígida, peçamos a Jesus que possamos buscá-lo de coração sincero, nunca por interesse, mas sim com desejo de conversão, de uma nova vida, por intermédio da devoção e desde a devoção diretamente pela sua mensagem evangélica. Com certeza, ele, pela intercessão desta santa, está nos atendendo e está cuidando da igreja nesta dimensão que expressa especificamente o seu carisma. Amém.